Os bastidores do futebol carioca estão completamente em chamas com um boato avassalador que começou a circular intensamente nos corredores da entidade máxima do esporte mundial e que promete abalar as estruturas do nosso principal rival. Uma especulação gigantesca dá conta de que a Federação Internacional estaria prestes a intervir no histórico de conquistas do lado de lá, abrindo uma investigação minuciosa ou emitindo um novo parecer técnico que pode culminar na desconsideração ou na perda de uma de suas taças mais celebradas por aquela torcida. A notícia correu como um rastro de pólvora e colocou a imensa e apaixonada torcida cruzmaltina em estado de total atenção, já que ver o rival perder uma horaria nos tribunais internacionais seria uma reviravolta histórica capaz de redesenhar completamente o cenário da rivalidade, deixando claro quem possui a história mais limpa e tradicional do Rio de Janeiro. De acordo com o burburinho que ganha força a cada minuto entre conselheiros e jornalistas que cobrem o dia a dia do esporte, a entidade estaria revisando relatórios, antigos critérios e documentos burocráticos de uma competição que os torcedores rivais se gabam exaustivamente de ter vencido. Os rumores apontam para supostas incompatibilidades com os regulamentos oficiais da época ou mudanças de critérios institucionais que passaram batidas por muito tempo, mas que agora, sob uma nova ordem de unificação e moralização do futebol mundial, estão sendo desenterradas para o desespero absoluto do lado de lá do clássico. Para nós, que sempre carregamos a cruz de Malta no peito com orgulho e sabemos do valor suado de cada uma das nossas glórias pioneiras, essa possibilidade apenas reforça o sentimento de que a verdade histórica sempre encontra um jeito de aparecer. O clima na sede do rival é descrito como de pura apreensão e correria jurídica, com os dirigentes deles tentando abafar o caso a todo custo enquanto buscam desesperadamente nos bastidores uma forma de impedir que o veredito final seja publicado e cause um estrago irreversível à imagem do clube. Dizem as más línguas que os telefones dos setores jurídicos não param de tocar e que o clima de velório já começa a se desenhar em seus bastidores. Afinal de contas, ver um título dessa magnitude ser questionado ou rebaixado por vias administrativas seria uma mancha eterna na história deles. Nós, vascaíno de coração que conhecemos o peso de uma trajetória construída com lutas sociais e conquistas indiscutíveis dentro do campo, assistimos a tudo isso com aquele sorriso de canto de boca, cientes de que a soberania de verdade não se sustenta com narrativas frágeis. Os detalhes que vazam dessa suposta análise detalhada indicam que a Federação Internacional foi instigada por novas comissões de historiadores e revisores oficiais que decidiram padronizar os critérios de reconhecimento de torneios de grande porte ao redor do planeta. A especulação sugere que uma junta disciplinar ou técnica já teria inclusive emitido um parecer preliminar desfavorável ao rival, e que a decisão de não reconhecer ou de retirar o status do título estaria apenas aguardando trâmites burocráticos para virar de cabeça para baixo o futebol carioca. Se esse rumor se concretizar de fato, o rival verá sua contagem de grandes glórias despencar, enquanto a nossa imensa torcida bem posicionada terá ainda mais motivos para inflar o peito e cantar o orgulho de pertencer ao gigante da colina. É claro que, como todo bom boato de bastidor que mexe com o ego do futebol, o rival tenta se defender publicamente dizendo que tudo não passa de perseguição barata ou de pura invenção de mídias tendenciosas, mas o pânico nos olhos dos defensores daquela bandeira é evidente e não engana quem acompanha a política do esporte de perto. A torcida deles, que adora fazer pose na internet e contar vantagem, já começou a demonstrar um nervosismo inédito, tentando justificar o injustificável e atacando preventivamente a idoneidade das instituições que agora parecem dispostas a colocar os registros em ordem. Enquanto ele chora nas redes sociais com medo do apagão histórico, a nossa galera faz a festa e aproveita para lembrar que o Vasco da Gama foi construído na raça, sem precisar de favores ou canetadas generosas. Essa reviravolta bombástica nos bastidores internacionais pode redefinir não apenas o passado, mas também o futuro das provocações sadias entre as torcidas no Rio de Janeiro, minando o principal argumento que o rival usava para tentar se colocar em um patamar superior ao nosso. A possibilidade de a entidade máxima do futebol simplesmente passar uma borracha ou mudar o status oficial daquela conquista dele é o assunto mais comentado em todas as esquinas, bares de São Januário e rodas de conversa de torcedores, gerando uma enxurrada de piadas que demonstram a genialidade maravilhosa do torcedor vascaíno. O futebol vive de grandes momentos, mas também é movido por essa justiça poética que muitas vezes pune quem tenta ostentar conquistas sem bases sólidas. Os analistas informais de bastidores comentam que a Federação Mundial está adotando uma postura implacável contra qualquer tipo de inconsistência histórica em torneios que carregam a sua chancela ou os seus relatórios oficiais, mostrando que nenhum clube será poupado, por maior que seja a sua força midiática atual. Isso significa que o castelo de cartas construído pela soberba do rival pode ruir a qualquer momento, deixando os seus adeptos desolados, se sem o troféu que eles tanto usavam para fazer barulho. Para o Vasco, toda essa situação serve como um espelho da nossa própria dignidade, lembrando que o nosso pioneirismo histórico e os nossos títulos históricos são blindados pelo tempo e respeitados universalmente por quem realmente entende de futebol. Se formos analisar friamente a força com que esse rumor se espalhou, percebemos que movimentos atípicos de advogados e representantes ligados ao futebol carioca nas últimas semanas indicam que o burburinho tem um fundo de verdade muito mais preocupante do que o rival quer admitir para os seus torcedores.
A expectativa agora gira em torno do anúncio de novos relatórios institucionais que podem ser publicados a qualquer momento, transformando o que hoje é uma forte especulação em uma das maiores reviravoltas da história do futebol nacional. A nação cruzmaltina já acompanha cada detalhe de braços cruzados, aguardando o momento em que a história oficial vai restabelecer o equilíbrio e colocar cada clube no seu verdadeiro lugar de direito. A verdade é que o futebol é apaixonante justamente por causa dessas tramas de bastidores que mexem profundamente com os sentimentos, orgulhos e corações de milhões de torcedores apaixonados. Ver o maior rival em apuros com as altas esferas do esporte é o combustível perfeito para que a gente mantenha o nosso orgulho lá no alto, celebrando a nossa própria caminhada que sempre foi marcada pela superação e por glórias indiscutíveis. Continuaremos acompanhando atentos cada passo desse desfecho dramático, esperando que a verdade prevaleça e que a galeria deles receba aquele ajuste que vai lembrar a todos, para sempre, que a verdadeira grandeza não pode ser fabricada artificialmente. Se você gostou dessa análise humana e quer continuar por dentro de todos os detalhes desse rumor e de tudo o que acontece no mundo do futebol, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu gostei para fortalecer o nosso trabalho e não perder nenhum vídeo novo.